Olá, estamos dando início a mais um episódio do Direito FMU Talks, o podcast do curso de Direito da FMU. E tenho aqui comigo, para continuar a nossa conversa sobre biodireito, a professora Lidiane Duca Silva, coordenadora adjunta do curso de Direito, e a professora Ana Elizabeth Lapa Vanderlei Cavalcante, professora dos cursos de graduação em Direito da FMU e do curso de mestrado em Direito da Sociedade da Informação, também da FMU. Sejam muito bem-vindas, professoras. É um prazer recebê-las novamente aqui para a continuidade da nossa conversa. E seguindo com as perguntas que nós estávamos fazendo a respeito do biodireito, e sobretudo lidando com o biodireito e as biotecnologias, as novas tecnologias, eu queria saber, professora Ana, como que essa tecnologia moderna, ela impacta as relações familiares, sobretudo considerando o direito de família? Professor Fábio, eu acho que impacta bastante, né? A gente tem aí depois da possibilidade do conhecimento de técnicas da engenharia genética, nós tivemos uma mudança significativa no planejamento familiar, por exemplo, que eu acho que é o aspecto que mais sofreu, digamos assim, né? A questão da relação de filiação, que mais sofreu o impacto, né, no direito de família. O direito de família, no que diz respeito à filiação, ele sempre foi muito baseado na ideia da procriação, né? E quando a gente fala em procriação, você pensa na ideia da procriação natural. Então, antigamente, inclusive no direito romano, se falava mater sempre certa est, né? Nasceu daquela mulher não se tinha como dar qualquer dúvida em relação a esse significado, né? Então, a mãe era sempre certa, né? E a gente não podia mudar, essa era uma verdade absoluta, né? Já o pai, pela disposição do direito romano, ele é presumido, então a gente entendia que o pai é o marido daquela mulher que está dando à luz àquela criança, né? E isso veio para o direito brasileiro de uma forma muito significativa, porque era a realidade que a gente tinha. Então, né, o Código Civil de 16, ele já falava isso expressamente, e o Código de 2002, o Código Civil de 2002, ele repetiu isso, né, dizendo que, lógico, pensando que existe a possibilidade de você provar que ele não era o pai, né, e entra a questão do DNA. Então, o conhecimento tecnológico na relação da engenharia genética que impacta a reprodução humana foi muito significativa para o direito, né, de família, não só brasileiro, mas no mundo todo, né? Por exemplo, hoje você pode, e a gente entende que a relação de filiação, ela não é somente mais biológica, ela é afetiva. E lógico que a gente já tinha essa questão da afetividade na adoção, que é um mecanismo de criação de filiação, né, reconhecido pela lei, né, em especial depois de 88, com a igualdade total entre os filhos, né, adotivos ou não adotivos, mas a gente tem aqui uma carga muito mais importante, esse impacto da tecnologia, quando ela diz, não é somente adoção, né, você pode também ter filhos que não são geneticamente seu, mas que veio por meio de procriação natural. Então, isso, né, fez com que a gente tivesse que refletir o conceito de filiação, que a gente tivesse que refletir o conceito de família, né, a formação da entidade familiar. Então, foi um impacto bastante significativo. A gente tem resolução do Conselho Federal de Medicina tratando da reprodução humana assistida no Brasil desde 92. Desde 92 que ela vem sendo alterada, atualizada, né, por conta justamente da evolução das técnicas. Então, veja que não é de hoje que a gente utiliza técnicas de reprodução humana artificial, né? E isso impacta no direito brasileiro. Dá só um exemplo aqui. Hoje em dia, a gente pode fazer, e o Conselho Federal de Medicina permite, né, os procedimentos de gestação de substituição. Né? O que é isso? É a conhecida barriga de aluguel que o pessoal fala por aí.
né? Mas que o termo não é adequado juridicamente falando, porque aluguel você tem uma contraprestação, você tem uma paga, né? E aqui no caso, no caso da gestação de substituição, tem que ser altruísta, né? Não oneroso, então gratuito, né? E pelo Conselho Federal de Medicina, para evitar que a gente tenha, né, interesses diversos dentro da própria relação familiar. Então, a mãe gestar, né, o neto, o filho da filha, né? Ou, né, no caso aqui a sogra, a irmã, né? Também ser a que a gente chama de gestatriz, aquela que vai gestar, né, a criança. Então vejam que existe uma preocupação muito significativa, né, em relação às técnicas de reprodução humana assistida e que impactam o direito. Essas técnicas de reprodução para o caso de gestação de substituição, por exemplo, que a gente imagina que sejam raras, muita gente acha, não, mas isso aí, né, é um outro caso. É mecanismo de determinação de um provimento do CNJ. O CNJ diz que os filhos nascidos de gestação de substituição podem ser registrados diretamente no cartório sem a necessidade de uma decisão judicial. Isso é um provimento recente aí, de 2019, né? Então, quer dizer, a gente tem de 2017 para cá toda essa movimentação em relação às determinações de registro, e isso fica claro como impacta, né, o direito de família. Então, hoje, você tem a possibilidade de um casal que é heterossexual, que tem dificuldade para ter filho, de se utilizar das técnicas de reprodução humana artificial, né? Tanto por inseminação como por fertilização. Então, o filho criado, né, na proveta ou não, né? Então, tem essas questões. A possibilidade de pessoas do mesmo sexo, né, os casais homoafetivos, de também terem a condição da sua reprodução por meio de banco de material genético, né? Então, se você tem 2 homens e 2 mulheres, você vai buscar no banco de material genético, né, o material genético que está faltando para você ter ali, né, a concepção daquele filho que você espera, né, que você busca por meio dessa reprodução, e até pessoas solteiras, né? Eu brinco com os meus alunos de direito de família, e quem já teve direito de família comigo vai lembrar, que antigamente a gente tinha que ir para balada, né? Se eu quisesse, hoje eu acordei pensando em ter um filho sozinha, estou afim de uma produção independente. Para onde eu vou? Para balada. Hoje em dia não tem balada, mas tem, né, a clínica de reprodução humana artificial. E aí eu vou lá e escolho o material genético, né? E a gente brinca com o assunto para ficar mais leve, porque é uma questão muito importante em termos jurídicos, né? Então, não é porque veio de material genético doado que não é seu filho. Até porque o conceito de família hoje não é mais um conceito, digamos, fechadinho, né? Um conceito de somente a família matrimonial, né? A família matrimonializada. É um conceito de afetividade, né? Então, hoje eu tenho família com a pessoa que eu tenho interesse em me unir por meio da união estável, eu tenho por meio do matrimônio, e sempre o afeto está por trás, né? Porque imagina-se que a pessoa, quando começa a constituir uma família com outra, porque tem um afeto por aquela pessoa que você está constituindo a relação familiar, né? Um afeto, ele vai aparecer. O que importa é como esse afeto vai interferir nas relações, né? Se vai ser duradouro ou não, né? E quando termina o afeto, normalmente o que acontece também é o fim, né, desse relacionamento. Então, sim, né, a tecnologia, e as biotecnologias, em especial da reprodução humana artificial, ela impacta muito o direito de família. Ela também tem um impacto, e só fazendo aqui um link com uma questão que a gente já falou, mas que eu acho que vale a pena que a gente, né, reviver um pouquinho, que é a questão das células tronco embrionárias. Porque a pesquisa com células tronco embrionárias, elas são realizadas com embriões congelados e excedentes de reprodução humana artificial. Então, quando você faz um tratamento médico para ter, né, os embriões a serem implantados, por exemplo, no seu útero, e você tem mais do que o razoável
né, para fazer a implantação no útero, o que acontece com esse embrião? Esse embrião é congelado. Então, tem o respaldo também, né, digamos assim, da problemática jurídica em relação a ser pessoa ou não ser pessoa, né? Então, aquele embrião está congelado, ele tem vida, não tem vida, né? Ele tem personalidade jurídica, não tem personalidade jurídica, e olha que coisa interessante, ele também não é nascituro, né? Porque ele não está implantado no útero materno. E se eu implantar esse embrião no útero materno, não tenho certeza absoluta de que esse embrião vai entrar num processo gestacional, porque muitas mulheres se utilizam de embriões congelados ou não congelados, né, fazendo reprodução humana artificial, e a gestação não ocorre, por uma situação natural, uma situação da natureza. O próprio organismo não concedeu essa possibilidade. Então, dizer que embrião e nascituro, né, são sinônimos, é a mesma coisa, tem o mesmo direito, né, ou, enfim, é a mesma categoria, né, para nós, do direito civil, e aí eu vou, né, buscar aqui o direito civil para isso, é muito complicado, porque a gente poderia, sim, ter categorias diferentes aqui, né, embrião congelado é uma categoria, nascituro, porque ele já está em processo gestacional, é outro, e aquele que já nasceu tem uma outra, né, condição de reconhecimento de vida no aspecto jurídico. Então, a gente poderia ficar aqui horas falando, né, de situações que impactam o direito de família, mas eu acho que essa é a mais emblemática, né, em como a reprodução humana artificial permitiu o planejamento familiar de acordo com o interesse de cada um, né, sem ter essa limitação, muitas vezes, que é uma limitação natural. Agora, o que é muito importante nós não temos legislação sobre o assunto. A gente só tem resolução do Conselho Federal de Medicina, né, que é norma deontológica profissional, norma ética, né? Então, sim, eu acho que a gente precisa revisitar, né, essa ideia de talvez ter uma legislação que trate de uma forma principiológica, porque também determinar aspectos rígidos não vai chegar à evolução das tecnologias, né? São modificadas de tempos em tempos. Professora Ana, nós, ao longo de todos os 3 episódios aqui do podcast, tratamos de uma série de assuntos como o direito à vida, o direito à morte digna, falamos aqui das biotecnologias, falamos do impacto dessas modernas tecnologias nas relações familiares e mesmo da telemedicina. E eu notei que uma constante na sua fala é que o direito, ele muitas vezes não traz a regulamentação de vários desses aspectos que nós discutimos aqui. Então, a pergunta final vai no sentido de saber se o direito está realmente preparado para essas inovações tecnológicas. Professor, eu acho que o direito tem que estar preparado, né? Então, não tem escolha, né? Nós que trabalhamos para o direito, de alguma forma, operadores, e aí eu chamo a atenção, né, em especial dos juízes, né, que vão decidir as questões, né, que são mais práticas, eles precisam ter esse conhecimento da bioética, eles precisam ter esse conhecimento das biotecnologias, então buscar essa informação e apoio daqueles que conhecem, né, e que possam instruir essas decisões. Então, eu acredito sinceramente que, apesar da gente não ter legislação, a gente tem sim, na nossa uma legislação específica, né, a gente tem sim possibilidade de resolver os problemas por meio dos nossos princípios constitucionais, em especial da dignidade da pessoa humana, que eu acho que é um balizador essencial, né, para essas questões relacionadas ao biodireito, ao uso dessas tecnologias de uma forma geral, não só em relação à vida, mas de uma forma geral. E eu acredito também que, além, né, do princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos humanos fundamentais, eles
nos ajudam, né, a aplicar essa proteção e os direitos da personalidade, né? Então, de uma forma geral, a gente tem no ordenamento jurídico, né, elementos que possam nos ajudar. Por exemplo, quando a gente fala em meio ambiente, a gente fala em qualidade de vida e bem-estar, né? Tem que se ter também uma boa vontade de enxergar a legislação de acordo com o nosso momento atual, né? E não aplicá-la de uma forma literal, gramatical, né? Pensando no momento em que ela foi criada, né? Mas sim no momento em que ela será aplicada. Então, isso acho que é o essencial do direito moderno, né? Da gente saber aplicar a legislação de acordo com a realidade que a gente vive. Obrigada, professora Ana. É realmente muito interessante o assunto. A gente ficaria aqui por horas e horas conversando, né? Mas agora eu quero te perguntar se você tem alguma consideração final sobre o assunto, para a gente encerrar aqui o nosso podcast. Então, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer esse convite. Foi um momento muito, muito gostoso, né? Falar sobre o direito sempre é um momento interessante para mim. Eu queria dizer que, na verdade, para aqueles que estão estudando direito, que ainda não sabem que área seguir, que tal pensar no biodireito, né? Que é uma área que está assim surgindo, que é nova e que vai precisar, sim, de acadêmicos, de pesquisadores, de profissionais, né, que entendam a necessidade da gente contemplar o direito à vida, né, de uma forma digna, né, observando então que a nossa legislação já nos traz como fundamento. Então, agradeço mais uma vez. Obrigado, professora Ana. Obrigado, professora Lidiane. Foi uma satisfação contar com vocês hoje aqui para mais um episódio do Direito FMU Talks, o podcast do curso de Direito da FMU. Continuem nos acompanhando e até uma próxima. Tchau. Tchau, tchau.